soberano Deus, eterno Pai, aqui está a sua filha, Senhor, de coração aberto, Pai, para ministrar, Senhor, a tua palavra, a tua igreja, Senhor. Que nós não viemos, papai querido, aqui somente escutar aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Mas que o Senhor, papai querido, possa colocar, papai querido, nos nossos corações, Pai, a tua palavra, Senhor, para que nós podemos praticar, Senhor. E passar lá fora, papai querido, onde nós estivermos, Senhor, falar sobre o teu nome, Pai, engrandecer, papai querido, ti, Senhor. É o que nós te pedimos, papai querido, fique conosco, Pai. E nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, esteja sobre este lugar, Pai. É o que eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba a cooperadora Lona com palmas. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Vamos para a palavra que se encontra em Gênesis 41, no seu versículo de 52. Já agradecendo os pastores pela oportunidade. A casa do Senhor. É sempre uma honra estar fazendo o querer dele, não meu. Porque o Senhor conhece o meu coração. E a Ele é toda a honra e toda a glória. Quando eu cheguei até aqui, estava muita chuva. E quando eu entrei, eu falei, eita meu Deus, é para mim falar tudo que o Senhor ministrou no meu coração. Como é que eu vou falar isso? E Ele falou, vai ministrar o que eu te revelei e o que eu vou te revelar. Falei, amém. Aí começou a chegar as pessoas e eu comecei a entender o propósito do Senhor neste lugar. E a palavra do Senhor diz assim: e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu estava em casa meditando na palavra, já tem alguns dias, e eu tenho falado com o Senhor, Senhor, fala comigo, eu não estou entendendo o que é para falar para a tua igreja, e o Senhor em silêncio, e eu lendo, e eu não conseguindo entender, e eu falei, Senhor, revela a tua palavra, eu não estou entendendo. Aí Ele pegou e começou a falar comigo, não é por esse caminho, é por outro caminho. E a palavra do Senhor se encontra em José, é sobre a vida de José. José é um menino que conviveu com os irmãos, bem abençoados, para a gente não falar outra coisa. E é bem interessante que o pai o amava muito, esse menino. Era de um amor tão grande. E a convivência com os irmãos começavam a olhar com maus olhos para aquilo. Aí de repente ele ganha uma túnica, que os irmãos ainda mais ficaram com uma inveja do seu próprio irmão. Olha só que interessante isso. O que a inveja faz com os próprios irmãos, sangue do sangue. Você imagina o seu sangue e gerando toda aquela confusão, toda aquela inveja. José é jogado numa cisterna por conta dos irmãos. Os próprios irmãos jogaram José na cisterna. José então é vendido como escravo, vai parar na terra do Egito. Olha só o trajeto e o caminho que isso vai tornando. A vida de José vai mudando, porque o Senhor tem um direcionamento para todas as coisas. E enquanto a vida de José muda, o José não muda o sentimento que ele tem pelo Senhor. Porque você imagina, você conviver, nós meros mortais, né? Conviver com uma situação de dentro da nossa casa e carregar um sentimento, a decisão de José, ou ele decide carregar aquele sentimento de dor, um sentimento
ruim pela vida dos irmãos, por tudo que ele viveu, ou ele decide, mesmo assim, todo aquele sofrimento, ele decide ouvir aquilo que o Senhor tem de falar. Ele decide ouvir e revelar o que o Senhor gerar em sonhos. Porque dentro da prisão, duas pessoas sonham e ele revela através do Senhor. E é interessante que sempre quando ele vai revelar o sonho, ele fala que não é ele, é Deus que revela. Porque não é por ele, não é por nós. O Senhor deu um dom. E é por ele. Quantos têm guardado o dom que o Senhor os entregou? É uma decisão. Ou você entrega aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, ou você guarda. Aí você que vai decidir. Mas o Senhor tem um plano para todas as coisas. E José, ele decidiu seguir o que o Senhor tem falado. Então José ali revela os sonhos. José vira o governador. José é um homem poderoso dentro daquela terra estranha. Mas é interessante que eu falando com o Senhor de José, aí o Senhor fala assim: vai lá nos irmãos de José. Como é que está o coração deles depois de tudo isso? Será que eles conseguem deitar no travesseiro? Eles conseguem deitar, como diz o meu pastor que nos encontra aqui, ter o sono do justo? Será que eles conseguem? Eu acredito que não. Sabe por que eu acredito que não? Porque a palavra do Senhor diz aqui em Gênesis 21, quando eles se encontram, ali, olha o que eles falam, um para os outros, depois que José encontra eles, olha o sentimento de culpa. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Você imagina um pai perder um filho? Você imagina um pai perder um filho? O sentimento, aquele pai, todos os dias, ele vai viver um luto. Todos os dias ele vai lembrar. Porque quando nós perdemos um ente querido, dói. Esse ano a gente tivemos muitas perdas. E dói. Imagina um pai. Sofreu luto por anos. E os irmãos vendo aquilo. Então o erro dele, o tropeço deles, que eles tropeçaram, eles não poderiam viver em paz olhando o pai deles vivendo aquele luto por esses anos. Porque senão eles não iam sentir essa culpa. Quando eles olham uns para o outro e falam: esse mal que está vindo por nós, esse mal só pode ser a culpa que nós fizemos com o nosso próprio irmão. E quantos de nós, às vezes erramos, às vezes tropeçamos e pecamos, e não conseguimos dormir, ter o sono do justo. Ou sempre que acontece alguma coisa de ruim, nós falamos: deve ser pelo pecado que eu cometi. Mas só falar, pode ser pelo pecado que eu cometi. Pode ser pelo pecado que eu cometi. Mas e a decisão de mudar? E a decisão da mudança, da transformação, da cura? E a decisão do perdão? E a decisão que quando eles estão lá na frente de Faraó, na frente de José, eles não sabiam que era José. Mas por algo ruim que está acontecendo com eles, eles já sentem a culpa. E o Senhor me levava muito isso na culpa. Na culpa de quando nós erramos, nós tropeçamos,
Nós saímos fora da casa do Senhor, estamos dando uma volta no mundo, mas sempre quando acontece alguma coisa, você já é conhecedor da palavra. E quando acontece alguma coisa, você lembra do pecado cometido. Porque você não se limpou, você não se lavou. Você não desceu na olaria, você não pediu para o Senhor te limpar, te lavar, não pediu para o Senhor perdão. Senhor, me perdoa. A decisão nessa noite é sua, não é minha. O Senhor está na casa nesta noite para você se entregar a Ele e pedir perdão a Ele, para fazer diferente a partir de agora. Passou, o passado passou. É para você olhar e falar disso, eu não participo mais. Eu não sou participante disso mais. Passou. Para que nós olhamos para frente e olhe para trás e deixa para lá. Hoje eu vivo outra vida, porque eu decidi me entregar de corpo e alma para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E é tão interessante que José, governador, mandava em toda a região. José comprou terras, José comprou muitas coisas para Faraó. Faraó confiava muito nele. E através da vida de José, teve vida. E quando eu estava na minha sala ontem, meditando no Senhor, e o Senhor me mostrava os irmãos de José perante a ele. E eu conseguia sentir naquela sala. E o Senhor me mostrava sepulturas sendo fechadas. Mas o Senhor não me mostrava uma sepultura. O Senhor me mostrava sepulturas sendo fechadas. Porque a vida de José trouxe vida para os irmãos. É Deus falando nessa noite que Ele está te dando mais uma oportunidade de vida para você fazer diferente. Mas para Ele, não é para os outros. Ah, mas eu errei, mas eu falhei, mas eu vivo com a culpa. É o Senhor te falando, quem te limpa sou eu. Quem te lava sou eu. E depois de tudo, depois de José se apresentar, José se apresenta a eles. Depois ele trazer o pai dele para cá, de chorar, abraçá-los, dar terra, comida, abundância para eles. Teve multiplicação, porque o Senhor deu vida. Mas é bem interessante que mesmo os irmãos, depois de tudo, olha isso, que às vezes mesmo depois de tantos anos na casa do Senhor, ainda há lembrança de culpa, porque os irmãos ainda temiam a José. Sabe por que eu digo isso? Porque eu meditando aqui na palavra do Senhor, eu vi uma parte que diz assim, que diz sobre a morte de Jacó, do pai de José. E é interessante que os irmãos ficaram preocupados com a morte de seu pai. E se eles ficaram preocupados com a morte de seu pai, é que eles tinham medo, receio ainda, depois de tudo, depois de ter comida, abundância, vida, depois da morte de seu pai, José ainda fazer algo ruim com eles, porque eles tinham medo, depois de tudo que eles fizeram com José não ter o perdoado. Olha isso. Mas José o perdoou. Será que eu e você, olhando o quadro, a situação, nós perdoaríamos? Às vezes é tão pouco que a gente tem que perdoar e a gente não perdoa. O nosso irmão, os nossos pais.
Em Gênesis, no seu capítulo, deixa eu ver se está certo aqui, que eu quero mostrar para vocês. Depois da morte de Jacó, eles ainda ficaram preocupados. Mas eu acho que eu coloquei na outra Bíblia. Porque subirei eu a meu pai e ao moço. Porque José, quando eles ficam preocupados, José ainda fala assim. José fala que ele não é juiz para culpar ninguém. Será que eu e você estamos sendo juiz na vida de alguém aqui? Sendo juiz lá fora? Porque às vezes a gente olha uma situação e queremos ser juízes da vida daquela pessoa, mas a gente não sabe nem o que se passa. E a gente quer ser juiz. E depois de tudo que José passou, ele ainda fala que ele não é juiz, que é Deus, que eles têm que resolver com Deus, não é com ele, porque o perdão dele já foi liberado. Então é com Deus que vocês têm que falar, que a gente tem que falar todos os dias, porque todos os dias a gente peca no olhar, peca no falar. Então é todos os dias que a gente tem que pedir: Senhor, perdoa. Perdoa pelaquela fala, perdoa por aquele olhar. Senhor, perdoa. Então é para o Senhor, que nessa noite você possa se voltar ao Senhor. E se tiver algo que você se sinta culpado, o Senhor nesta noite vai te lavar e te remir com o sangue do Cordeiro. Mas você precisa decidir. Você precisa ter a escolha. Porque a escolha não pode ser minha. A escolha é sua. Porque o Senhor está de braços abertos. A escolha é minha e sua querer a mudança. O Senhor tem planos para cada um de nós. E às vezes Ele muda o trajeto. Ele muda a história. Ele sopra um vento. Ele bagunça toda a casa. Ele quebra o vaso. Ele faz do jeito dele. Mas Ele muda, Ele transforma, Ele lava, Ele reme com o sangue do Cordeiro. Mas precisa você querer a mudança. Precisa você querer se voltar a Ele, fazer diferente. Fazer o que você não fez. Entregar hoje, fazer o agora. O que eu não fiz, o que eu posso melhorar, Senhor, para Ti. Nessa história. Para que eu não se sinta culpado. Você pode ser o juiz da sua própria história. Da sua própria vida. Você pode estar sendo juiz. Quem é juiz é Deus. Quem que decide é Deus. Quem que muda é Ele. Só se entrega. Só seja transformado. Perdoa. Libera perdão. Pede perdão para Deus. Porque Ele está nesta noite a falar. Ele está nesta noite a falar que tudo foi por Ele. Não cai uma folha sequer de uma árvore, se Ele não permitir. Então tudo que acontece é permissão dEle. Então se você viveu algo no passado, na sua casa, na sua família, algo ruim que só você sabe, que às vezes nós passamos por situações na nossa casa, no nosso lar, na nossa infância, que não é fácil, que cada um sabe da sua história, mas você anda remoendo essa culpa como se fosse sua. Essa culpa vai remoendo todos os anos, e você não se limpa, você não se transforma. Mesmo que você esteja dentro da casa do Pai, não há transformação, porque você não libera perdão a si mesmo. Você está sendo juiz da sua própria história. Mas se entrega a Ele. Porque quem vai mudar vai ser Ele. Não é eu nem você. A transformação vem do céu. E a palavra do Senhor está sendo liberada. Para que você decida a mudança da sua história. A mudança da sua trajetória. Para que quando você entregue a Ele, pode estar difícil. O processo pode não ser fácil. Pode haver choro, luta, transformação.
Mas o Senhor disse, minha pastora fala, se o inimigo se levanta, eu aprendi, pastor, eu falo no serviço, está se levantando, vai cair por terra, em nome de Jesus. O inimigo se levantou, ele vai cair, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor tem que ser transformação. Então, se ele se levanta, ele vai cair. E que nessa noite, eu e você possam ser curados, transformados, para que haja transformação na sua casa, no seu lar. Porque através da vida de José, não só foi ele que foi transformado, foi curado. Ele foi provado e foi aprovado por Deus. E quantos de nós passamos por provas e queremos desistir no meio da luta? Mas a gente pode estar sendo provado. Porque se nós não formos provados, como seremos aprovados para entrar no reino do céu? Não é fácil não, a porta é estreita, não é larga não. Se você estiver achando que a porta é larga, você está no caminho errado. Que a porta é estreita, não vai ser fácil. Se tiver alguma coisa muito fácil, tem algo de errado. Porque é com luta, é com prova. É provação para ser aprovado. É através de choro. Quanto que eu não li aqui que José chorou, chorou, chorou. E a choro, a gente passa por luta mesmo. Mas se a gente estiver voltado ao Senhor, não somente nós vamos ser transformados, mas a nossa casa. Às vezes a gente somos coluna. E através da sua vida, através da sua oração, através da sua entrega, através do dom que você está guardando aí, tira esse dom do bolso e seja usado pelo Espírito Santo, porque Ele entregou dons na sua mão. E às vezes as pessoas precisando do dom que o Senhor te entregou. Ah, Jesus, aleluias. Então, em nome de Jesus, entrega tudo que o Senhor colocar no seu coração. Para ver transformação na sua casa, no seu lar, você é coluna. Quando você ora aqui, o Senhor está trabalhando lá. E às vezes o Senhor trabalha no silêncio. Você acha que Ele não está falando e Ele está transformando aquele que está lá na sua casa. Ele está falando com aquele que está lá na sua casa. Você não pode ver, você não pode enxergar. Mas o Senhor conhece o oculto, o profundo e o caminhar. E às vezes só aquela pessoa sabe, sente, mas ainda não é transformado. Mas sabe o que é o Espírito Santo. Começa a sentir a transformação. Mas não desista, persista. Entregue o que o Senhor tem para entregar. Libera perdão. E peça perdão a Ele. Porque independente do passado que você viveu, Ele não mudou. E o mesmo Deus que fez lá, Ele faz agora, e Ele faz hoje, e Ele faz quando Ele quiser, mas Ele vai continuar sendo Deus. E eu entrego até aqui, que o Ministério de Louvor possa vir, e eu entrego dizendo, seja curado nessa noite, seja transformado, queira sentir a presença, faça voto com Deus, faça voto. Você tem dúvida de alguma coisa, faça voto. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, Ele faz, Ele fala, Ele transforma. Ah, Luana, é porque você está na igreja já faz um tempinho, então você consegue sentir a presença. Não. Até que você que entrou hoje aqui, ou você que é a primeira vez, ou você que nunca ouviu falar, você consegue sentir a presença dEle. É só você ter o coração aquebrantado. É só você ter o coração aquebrantado e dizer, Senhor, eu não conheço, mas eu quero me entregar a Ti, eu quero sentir essa presença. Porque o Senhor é aquele que transforma. E Ele quer mudar vidas aqui nesta noite. Mas Ele precisa da sua decisão. Então seja transformado. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus.